Introdução. Um cristão ateu em recuperação. Olá, meu nome é Craig Groeschel e eu sou um cristão ateu. Desde quando posso lembrar, creio em Deus, mas nem sempre vivi como se ele existisse. Hoje, meu ateísmo cristão deixou de ser um problema tão grande quanto já foi, mas ainda luto contra ele. Como o alcoólatra em recuperação cuida para nunca imaginar garantida sobriedade, tenho de viver um dia por vez. Você talvez ache estranho um pastor lutando para não viver como se Deus não existisse. Contudo, no meu canto do mundo, o ateísmo cristão é uma pandemia espiritual que se dissemina com rapidez, capaz de envenenar, adoecer e até matar para todo sempre. Mesmo assim, ele é extremamente difícil de ser reconhecido, ainda mais por quem está infectado. Minha história ilustra os sintomas. Nasci em uma família cristã. Críamos em Deus e íamos à igreja quando convinha, e no Natal ou na Páscoa também. Quando o fazíamos, era sempre muito chato. Homens de mais idade, trajando algo parecido com um vestido, ocupavam o púlpito por uma eternidade, falando sobre coisas sem sentido para mim. Lembro-me de quando contei quantas vezes o pregador ergueu a mão no ar. 53 em um só sermão ainda deve ser o recorde mundial. Embora eu nunca a levasse à igreja, tínhamos uma Bíblia dourada do tamanho de um fogão pequeno, disposta em lugar de destaque na mesinha lateral da nossa sala de estar. As gravuras me evocavam sentimentos afetuosos, espirituais, formigamentos, mas as palavras formavam uma rede impenetrável de tu e vós. Os pais de dois amigos sempre nos faziam orar antes das refeições. Deus é grande, Deus é bom, agradecemos agora pela comida. A ausência de rima na oração, quando ela parecia ser necessária, sempre me incomodou e me fez pensar se Deus também se incomodava com isso. Na casa dos meus avós, nós orávamos: Vem, Jesus, sê nosso convidado e este alimento seja por ti abençoado. Nenhuma das duas tinha importância para mim, mas pelo menos a segunda rimava. Para o inferno, não. Com 8 anos, frequentei uma escola bíblica de férias no quintal da casa de alguém. Senti-me um pouco nervoso, mas as brincadeiras, os prêmios, as histórias e os biscoitos em forma de animais e quantidade ilimitada, servidos com suco de uva, conquistaram-me. As crianças pareciam bastante normais, exceto Alex, que molhava as calças 2 vezes por dia. Se estiver lendo isto, Alex, lembre-se que me deve um grande favor por eu deixar seu sobrenome de fora. Acontece que tudo não passava de uma armação para o último dia, quando os professores fizeram subir a temperatura espiritual do evento. Como a bola ultra rápida do atirador Nolan Ryan, com seus 150 km por hora, eles também me derrubaram sem que eu visse o que me atingira. Fechem os olhos, curvem a cabeça, disse a adulta número 1, o tom de voz de uma seriedade mortal. Não quero ninguém olhando em volta. Seguiu-se uma pausa dramática. Se você morresse esta noite, tem certeza absoluta de que passaria a eternidade no céu? Se não tiver certeza, por favor, levante a mão. Ainda superestimulado pelas dezenas de biscoitos em formato de animais e sem certeza de nada que estivesse relacionado a meu destino eterno, ergui a mão direita. De repente, a adulta número 2 se juntou à adulta número 1 para me pegarem por debaixo de ambos os braços e me levar ao fundo da garagem. As rotas de fuga estavam bloqueadas pelo fundo da garagem em si, por uma cerca de arame trançado e pelo olhar penetrante das adultas completando o triângulo. Senti-me encurralado, absolutamente despreparado para o que aconteceria a seguir. Se você não tem certeza de onde passará a eternidade, então, se morrer, irá para o inferno. Inferno? Inferno? Naquele momento, o inferno até me pareceu a opção mais segura. Pensando em tudo o que aconteceu, estou certo de que as 2 mulheres adultas e atenciosas estão cobertas das mais puras intenções. Ao mesmo tempo, quase me mataram de medo, apesar de todos os biscoitos de animais que devorara. No melhor estilo dos filmes infantis da época, encolhi-me todo e arremeti, passando pelo meio das pernas da adulta número 2
e correndo mais depressa que Forrest Gump até minha casa, ainda apavorado com o demônio sólido e o fogo sulfúreo, por ele reservado para crianças como eu, entrincheirei-me dentro do armário e gritei para Deus: por favor, não me mande para o inferno. Eu acreditava em Deus, não havia o que questionar. Estava certo da existência de um céu, embora não pretendesse ir para lá tão cedo, e o inferno. Já me queimara acidentalmente com fósforos, de modo que qualquer lugar cheio de fumaça, fogo e enxofre era para onde eu jamais gostaria de ir. Durante anos orei assim à noite: Deus, por favor, não me mande para o inferno. Repeti as palavras sem parar até pegar no sono. Pela manhã, de vez em quando, eu acordava e percebia minha negligência em me despedir do juiz do meu destino. Nem um amém, nem um fui, nem um câmbio e desligo. Deixar a Deus esperando. Não conhecia todos os 10 mandamentos, mas tinha quase certeza de que o protocolo da oração adequada prescrevia uma dessas despedidas. Com medo de ser um pecador nas mãos de um Deus irado, orava então: Amém, 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 Amém. Às vezes apelava para a multiplicação: Amém vezes Amém, vezes Amém, vezes Amém. Quando entrei no ensino médio, contava com um estoque de cerca de 47 zilhões de améns, bem como um problema crescente envolvendo medo e insegurança espirituais. Hipocrisia colegial. Com 16 anos, resolvi ir sozinho à igreja em uma manhã de domingo. Está bem, parte dessa decisão talvez se devesse ao fato de que acabara de tirar minha carteira de motorista e dirigia para todo lado com uma alegria. Mas a atração pela igreja foi sincera. Meditando no que significa estar de bem com Deus, subi os degraus da igreja e me sentei no terceiro banco. Mais um sermão passou por mim sem causar nenhum impacto. Fui embora decepcionado. O pastor se posicionara estrategicamente à saída principal para apertar a mão das pessoas à medida que saíam. Aproveitando minha oportunidade, perguntei-lhe se podia marcar um horário para conversarmos sobre Deus. Na quarta-feira seguinte, depois da escola, vi-me sentado no escritório do pastor, que logo percebi ser o lugar mais assustador sobre a face da terra. Gostaria de saber se ele detectou o tremor em minha voz quando perguntei: como sei se tenho sido bom o bastante para ir para o céu? Embora não me recorde de tudo que o pastor disse, lembro-me do conselho para não agir como um arruaceiro, não correr atrás das meninas nem beber cerveja. Em outras palavras, tudo isso era ruim. Meus amigos eram bebedores ávidos de cerveja, arruaceiros que não sabiam fazer outra coisa além de correr atrás das meninas. Embora não fosse o general daquele exército, com certeza era pelo menos um tenente, com sério potencial para receber uma promoção. Saí do escritório dele determinado a parar de pecar. Era hora de abraçar a religião e de me acertar com Deus de uma vez por todas. Armado com um novo chamado, enfrentei a semana seguinte na escola com fogo espiritual para viver direito. Até que a noite de sexta-feira chegou. Só anos mais tarde descobri as palavras de Paulo em Romanos 7. Disse ele que não fazia o que desejava, e o que não queria praticava. Sua história era a minha história. Eu queria levar uma vida justa, mas parecia incapaz de agir certo por mais que 5 minutos. Cria em Deus, no entanto, continuava colando na escola, bebendo a cerveja mais barata que encontrasse, mentindo acerca do que fazer com as namoradas e esperando achar uma playboy esquecida no lugar errado de vez em quando. Deus, por favor, não me mande para o inferno. Amém vezes amém. Meu primeiro grande despertar. No terceiro ano do ensino médio, fui eleito presidente pelo grupo de jovens da minha igreja. Parece que as qualificações para o cargo nada tinham a ver com levar uma vida cristã de verdade. Quando dei por mim, meu mandato de 1 ano me garantira uma bolsa de estudos parcial em uma universidade cristã. Com atletismo para cobrir o resto das despesas com moradia, embarquei naquele que esperava tornar-se um novo começo, agradável a Deus.
Parti com uma carrada de roupas, caneta Bic, meu pôster da Cindy Crawford e sonhos grandiosos. Em vez de me ver rodeado de jovens Billy Grahams e Madres Teresas, no entanto, fui assaltado por Lindsay Lohans e Kanye Wests em miniatura e rapidamente arrastado para a vida das festas. O pecado é divertido, ao menos por algum tempo, mas é infalível. Um dia ele volta para assombrá-lo, em geral quando você menos espera. Como um espirro, a princípio o pecado causa uma sensação boa, mas deixa enorme confusão atrás de si. No segundo ano da faculdade, vários dos meus irmãos de fraternidade foram presos por um grande furto, colocando todos nós em risco de sermos expulsos do campus. Mais ou menos na mesma época, por causa de uma ressaca enorme, dormi na hora do treino de tênis, o que me colocou a um passo de distância de perder a bolsa de estudos por praticar esporte. Além disso, muita gente no campus me desprezava pelo modo com que eu tratara algumas meninas. Sentindo-me cada vez mais por baixo, decidi voltar os olhos para Deus. Outra vez. Resolvi começar um estudo bíblico na sede da nossa fraternidade. Vendi a ideia em comum para os demais integrantes da fraternidade, explicando que a iniciativa funcionaria como excelente publicidade para nós e ajudaria a melhorar nossa reputação tão suja. Para ser franco, eu queria aprender mais sobre Deus. Já que a igreja não me ajudara muito nesse departamento, achei que podia recorrer direto à Bíblia para ver o que conseguia descobrir sozinho. Na manhã da terça-feira anterior ao nosso primeiro estudo, eu passeava pelo campus no intervalo entre aulas quando me ocorreu que não tinha uma Bíblia. Deixar a Bíblia dourada da família em casa. A caminho da aula de literatura mundial, um senhor de mais idade se apresentou a mim como um Gideão. Perguntou-me se eu gostaria de ganhar uma Bíblia gratuita. Mesmo sem saber o que era um Gideão, no que me dizia a respeito, ele bem poderia ser um dos anjos de Deus. À noite, em um grupo pequeno, começamos a ler a Bíblia na sala acanhada, ensopada de suor e cheia de manchas de festa na sede da Lambda Chi Alpha. Começamos a ler em Mateus, capítulo 1, e, uma vez superada a parte de quem gerou quem, acertamos o ritmo. No final do nosso estudo bíblico de principiante, fizemos a única oração que conhecíamos. Deus, proteja-nos quando dermos festa. Deus, faça que a namorada do Joey não engravide. Deus, não permita que sejamos pegos colando na prova de história norte-americana. Não foi uma oração típica da União de Estudantes Batistas, mas foi sincera. Éramos um grupo de rapazes que acreditavam em Deus, mas não fazia ideia de quem Ele na verdade é. Embora sem saber o que estávamos fazendo, nosso grupo de estudo começou a crescer. Aparentemente, muitos de nossos amigos tinham a mesma curiosidade espiritual. Quanto mais líamos a Bíblia, quanto mais orávamos, mais pessoas apareciam e mais Deus parecia agir. Terminamos Mateus e então descobrimos que Marcos, Lucas e João contavam várias das mesmas histórias. No capítulo 3 de Atos, nos sentimos entediados e pulamos para Romanos. No meio do caminho de Romanos, entusiasmei-me tanto que comecei a adiantar a leitura. Chegando a Efésios, encontrei 2 versículos que mudariam minha vida para sempre. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Seria mesmo verdade? Somos salvos pela graça de Deus e só por ela? Não por nossas obras? Por que ninguém me contou? Senti-me como um animal enjaulado e precisei fugir da sala minúscula. Havia alguém sentado na frente da única porta, de modo que me esgueirei pela janela mais próxima e pulei para fora. Pressentindo algo importante, disparei para um campo de softball perto dali. Precisava ficar sozinho com Deus. O que aconteceu a seguir é difícil de explicar e ainda mais difícil de crer para mim. A presença de Deus se tornou real.
Sempre achei que só os malucos escutavam a voz de Deus. Claro, você ouviu Deus falar. Tem um anjinho minúsculo em cima do seu ombro neste exato momento, orientando-o quanto ao que você deve fazer a seguir. Acertei? Bem, naquela noite, tornei-me um desses malucos. Ajoelhado na grama, ouvi uma voz. Não audível. Na verdade, ela soou alto demais para ser audível, presente demais em meu interior. Sem mim, você não tem nada. Comigo, tem tudo. Ajoelhei-me e fiz a oração mais curta, mais poderosa e cheia de fé da minha vida. Menos sussurrando, que só mexendo os lábios, pedi a Deus: toma a minha vida. Só isso. Era uma pessoa quando me ajoelhei no campo de softball e outra totalmente diferente quando me levantei. Tinha o mesmo corpo, a mesma voz e a mesma cabeça, mas não era o mesmo. Mais tarde aprendi que me tornara o que a Bíblia chama de nova criação. As coisas antigas tinham passado, era o início das novas. Enfim, me transformara de cristão ateu em cristão. Pela primeira vez na vida, criei em Deus e comecei a viver como se Ele fosse real. Missão não cumprida. Agora, uma nova pessoa, conscientizei-me de que tinha uma nova missão: difundir o Evangelho em toda a terra, começando por meu colega de quarto. Ninguém estava imune à minha fé contagiosa. Nem os atletas meus colegas, nem os irmãos de fraternidade, nem os amigos de festas, nem meus professores. Dizer que me tornei fanático significaria amenizar demais a verdade. Em pouco tempo, colecionava convertidos ao cristianismo como Michael Phelps coleciona medalhas de ouro. Quanto mais Deus fazia, mais eu entendia que Ele me chamava para dedicar a vida ao ministério em tempo integral como uma profissão de fato. No momento exato, quando eu contava 23 anos, Deus abriu uma porta que me permitiu trabalhar em uma igreja histórica no centro da cidade. Meu sonho, transformado em realidade aos poucos, virou um pesadelo espiritual. O que começou como uma coisa boa, logo se tornou uma obsessão. Meu serviço nunca era suficiente e, embora meu amor pelo ministério ardesse cada vez mais, minha paixão por Cristo esfriava. A missão se tornara um emprego para mim. Em vez de estudar a palavra de Deus por devoção pessoal, só o fazia para poder pregar. Em vez de pregar mensagens que trouxessem a glória de Deus, pregava para trazer pessoas à igreja. Prometi orar pelos feridos, mas em geral não cumpria o que dissera. Com 25 anos, tornara-me pastor em tempo integral e seguidor de Cristo em meio período. Um convite. Você identifica alguma dessas histórias em sua experiência também? Já houve um tempo em sua vida em que você estava mais próximo de Deus do que hoje? Se for como eu, seu distanciamento das coisas espirituais não aconteceu de propósito. Como um pequeno furo em um pneu, devagar, mas constante, sua paixão espiritual foi indo embora sem fazer alarde. Talvez só agora isso tenha ficado claro para você. No lugar de dedicado seguidor de Cristo, sem querer você se transformou em mãe, estudante ou bancário em tempo integral e seguidor de Cristo em meio período. Talvez, como tantos outros, você seja membro de uma igreja, mas, em segredo, ainda se envergonha do seu passado. Talvez tenha ouvido falar do amor de Deus, mas ainda não está convencido de que Ele o ama por completo. Ou, embora esteja persuadido da existência de Deus, sua vida de oração não é como sabe que deveria ser. Como muitos outros cristãos bem-intencionados, talvez você saiba o que Deus quer que faça, mas ainda age como bem entende. Ou é genuíno o seu desejo de confiar em Deus como seu provedor, mas acha difícil demais viver de acordo com Ele. É provável que você acredite em céu e inferno, mas compartilhar sua fé com as pessoas ainda lhe é algo estranho ou mesmo assustador demais. Ou talvez você acredite em Deus, mas não sinta muita necessidade de igreja. Serei sincero em relação a minhas lutas e espero que você também o seja. Juntos, então,
Com a ajuda de Deus, talvez possamos aprender a conhecê-lo e a andar com ele em maior intimidade.